bom dia, você está no canal Professor Belém nesta trágica segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, sejam todos bem-vindos. Começo pelo terremoto na Turquia, claro. As imagens são desoladoras, são apocalípticas em algumas localidades, mas eu infelizmente não posso mostrá-las aqui no YouTube. Regras da comunidade. Enfim, as imagens estão aí nas redes sociais. A Fox News disse que o terremoto que atingiu o sul da Turquia foi de magnitude 7,8. Atingiu também o norte da Síria, nesta manhã de segunda-feira, matando mais de 1.300 pessoas e derrubando centenas de edifícios. O terremoto levou a uma busca por sobreviventes nos escombros em cidades e vilas de toda a região. A expectativa é que o número de mortos, claro, infelizmente, aumente. Moradores de ambos os países foram acordados pelo terremoto várias horas antes do amanhecer, diz a Reuters, e correram para fora para o frio, chuva e neve. Dezenas de prédios em cidades da região sul da Turquia foram derrubados. Equipes de resgate e residentes procuram sobreviventes sobre escombros de prédios destruídos em várias cidades dos dois países, tanto Turquia quanto Síria. Na cidade turca de Adana, testemunhas disseram ter ouvido uma pessoa pedindo ajuda debaixo de escombros de um prédio. Não tenho forças para continuar, teria dito outra pessoa. Em outra localidade, guindastes e equipes de resgate trabalharam em uma pilha de pisos de concreto que antes formavam um prédio de apartamentos. Aliás, tem cenas que mostram prédios caindo. Já na Síria, o terremoto esmagou regiões controladas pela oposição ao regime Bashar al-Assad, com cerca de 4 milhões de pessoas deslocadas de outras partes da Síria por causa da contínua guerra civil no país. Muitos vivem em condições muito ruins por conta da guerra. E aí está outro problema humanitário. A guerra tem deslocado pessoas que vão para regiões muitas vezes inóspitas, sem condições de sobrevivência, e ainda lhes advém um terremoto. Situação que preocupa e muito Israel, que já prometeu mandar ajuda tanto para a Turquia quanto para a Síria. Pelo menos 11 pessoas foram mortas na cidade de Atmeh, e muitas outras foram enterradas nos escombros, de acordo com um médico da cidade, o Dr. Muheb Kadur. Tememos, disse ele, que as mortes estejam na casa de centenas. Estamos sob extrema pressão. O tremor pode ser sentido até no Cairo, diz a Reuters. Ele estava centrado a cerca de 60 milhas da fronteira com a Síria, seria provavelmente o seu epicentro. O tremor pode ser sentido no Cairo e também em Jerusalém, ou parte de Israel. Pelo menos 20 tremores secundários seguiram-se ao tremor inicial, horas depois, com o mais forte, medindo uma magnitude de 6,6 na escala Richter, disseram autoridades turcas. Bem, aqui é preciso tomar um certo cuidado porque a agência internacional Reuters informou que o terremoto mais forte atingiu 7,8 graus. O problema é que nós, bem sabemos, vivemos num mundo de manipulação de números e palavras. E aí já não se pode saber se de fato foi um terremoto de 7,8 ou ainda mais profundo. Bem, em relação a esse terremoto, coincidentemente, há 2 dias atrás, o ministro do Interior da Turquia ameaçou os Estados Unidos e falou em termos bastante ríspidos para que os Estados Unidos tirassem suas mãos sujas do país. E é claro que agora, depois desse terremoto, não falta gente perguntando, seria o efeito HAARP? Não, é claro que não. Eu, pelo menos, particularmente, não acredito nisso. Mas é interessante notar que a Turquia, por fazer parte da OTAN, mas não estar
devidamente alinhada com os princípios da OTAN, principalmente em relação à Ucrânia, se tornou um problema para o Ocidente. A Turquia tem 150 mísseis com ogivas nucleares da OTAN e já não quer seguir a cartilha ditada por Washington, quem lidera efetivamente a OTAN. E aí, então, de repente surge um terremoto. É claro que isso levanta muitas suspeitas, mas eu particularmente digo, o ser humano ainda não tem esta capacidade, ela pertence exclusivamente a Deus. Então está aí, um terremoto no país mais problemático da OTAN. Casualmente ou coincidentemente, isso dá um certo alívio para a OTAN, porque ela precisa, de algum modo, deixar a Turquia um pouco mais calma ou silenciada. E agora, com esse terremoto, evidentemente, as coisas podem se acalmar em relação à posição da Turquia em primeiro lugar, não aceitar países como Suécia, por exemplo, e também ver com maus olhos essa ofensiva da OTAN sobre a Rússia, ou em direção à Rússia, já que a Rússia é um grande parceiro da Turquia. Estamos aqui quase que digamos assim, num samba meio esquizofrênico. Eu ia dizer outra coisa, mas já não é possível. Estamos num samba esquizofrênico. A Turquia ama a Rússia, que é odiada pelo Ocidente, que ama a Turquia. É algo mais ou menos nesse estilo. Não dá para entender muito bem. Mas o que dá para entender é que esses países, como Turquia, Irã, Iraque, Síria, Israel, que hoje fazem parte, sim, de um cenário bastante quente no Oriente Médio, são reinos muito antigos. Estou me referindo principalmente à Pérsia, ao Irã, mas também à Turquia e também à Rússia. E os Estados Unidos, neste momento, é o império que domina a todos, mas é muito novo. Então é preciso atentar para isso. Esses atores que agora fazem parte de um grande problema geopolítico são, sim, de fato, muito experientes e sempre estiveram no protagonismo de grandes revoluções. Vamos aguardar para ver o que virá da Turquia nos próximos dias e meses. A situação, se por um lado pode acalmar a Turquia em relação à OTAN, por outro pode gerar um gravíssimo problema social, já que a economia certamente despencará, ainda mais a economia turca vem passando por maus bocados, empregos estarão em falta, evidentemente, a população agredida por um terremoto, por perda de parentes e patrimônios. É um cenário quase perfeito, ou uma tempestade quase perfeita para, digamos, ser controlada pelo governo nos próximos dias e meses. E isso, efetivamente, representará um problema ainda maior para toda a Europa. Bem, não bastasse este gravíssimo, sério problema, outro está chamando a atenção. Está um pouco, claro, eclipsado pelo terremoto na Turquia, mas certamente renderá ainda muita discussão durante a semana. Ontem eu disse que a China justificou a trajetória do seu balão sobre os Estados Unidos, alegando um problema no mesmo. Não era, segundo os chineses, para ele estar sobre os Estados Unidos. Tratava-se de um balão meteorológico que de repente perdeu o controle e acabou lá sobre dois estados importantes norte-americanos em termos de ogivas nucleares. Não deveria ser abatido, segundo os chineses, porque esses informaram Washington de que o balão tinha problemas e logo seria resolvido e retirado do local. Bem, acontece que hoje os Estados Unidos estão anunciando a presença de um segundo balão dentro do país. Mas pior do que isso, há também um terceiro, que estaria, segundo Washington, sobre a América Latina. Não se sabe onde, mas estaria sobre a América Latina. E, de quebra, não se tratam de balões meteorológicos, segundo Washington, mas balões da área militar, feitos para dar informações ao Partido Comunista Chinês.
na questão militar. Essa informação saiu no Washington Post e foi replicada no InfoWars, que diz: um terceiro balão espião chinês pode estar perto dos interesses dos Estados Unidos, mas autoridades dizem que não sabem onde ele está. Uma fonte anônima disse ao Washington Post que um terceiro balão provavelmente está operando perto dos Estados Unidos, depois que o primeiro balão foi descoberto pairando sobre Montana na quinta-feira. O primeiro balão, diz o InfoWars, foi abatido por um F-22 Raptor na base aérea de Langley com um único míssil. Eu mostrei a imagem no vídeo de ontem. Já uma fonte anônima disse ao Washington Post que a descoberta dos balões foi um constrangimento para os chineses. A descoberta de esses outros 2 balões, não do primeiro que foi abatido, que estão assustados com o incidente. Eles estão em uma situação muito difícil, disse a fonte à agência de notícias. E eles têm muito poucas cartas agora na manga para jogar, já que a narrativa de que o primeiro balão estava lá por acidente foi por água abaixo, sabendo-se que existem mais 2 por aí. A China disse que o primeiro balão estava coletando dados meteorológicos quando foi desviado do curso. No sábado, no entanto, 2 funcionários disseram ao Washington Post que os balões faziam parte de um programa de vigilância militar chinês, que conta com tecnologia que ajuda a abastecer o Exército Popular de Libertação. As autoridades não sabem exatamente o que os balões fazem. Sabem apenas que eles têm alguns equipamentos sofisticados de comunicação. O primeiro balão avistado em Montana estava pairando sobre uma base militar dos Estados Unidos que abriga silos de mísseis nucleares. As autoridades trabalharam para garantir que o balão não pudesse obter informações do local, mas não deram detalhes se conseguiram impedir a transferência de dados do balão para o Exército Popular da China ou não. Outra notícia bastante estranha para esta segunda-feira. A Itália ficou por muitas horas sem internet. Mas não foi só a Itália, não. Alguns outros países também tiveram a internet derrubada por algumas horas. Os dados de rede da NetBlocks mostram que a internet em toda a Itália foi restaurada após mais de 5 horas de interrupção. Quem disse isso foi a Zero Hedge. A Reuters confirmou que a interrupção foi devida a um problema de interconexão internacional. Nome bastante pomposo. Um problema de interconexão internacional. Em um relatório separado, a Reuters disse que a Agência Nacional de Segurança Cibernética da Itália alertou sobre um ataque de ransomware dirigido ou direcionado a servidores em todo o mundo. O ataque de hackers procurou explorar uma vulnerabilidade de software, disse o diretor-geral da ACN, Roberto Baldoni, a Reuters, acrescentando que isso foi em grande escala, foi um ataque em grande escala. Já a agência de notícias italiana ANSA, citando a ACN, informou que os servidores foram comprometidos em outros países europeus como França, Finlândia, Estados Unidos e Canadá. Bem, claro que esta interrupção de internet na Itália gerou muitos comentários nas redes sociais, muita gente dizendo que isso é parte da Terceira Guerra Mundial, pode ser só um experimento para depois fazer uma ação ainda um pouco maior quando necessária em toda a Europa por muito tempo, ou seja, desligar mesmo a internet por muito tempo. Terceira Guerra Mundial hoje não é só uma questão de bomba contra bomba, soldado contra soldado. A guerra envolve outras esferas do conhecimento humano, como principalmente a tecnologia de informações, inteligência artificial, saúde, etc. e tal, todo mundo já sabe. Então, faz parte do pacote, evidentemente. Bem, aqui o Jerusalém Post está sobre o terremoto, está dando notícias de minuto a minuto.
há 39 minutos atrás, a notícia de que o Kurdistão iraquiano interrompeu temporariamente as exportações de petróleo via oleoduto da Turquia após um terremoto. Eu me referi também ao problema econômico que virá desse terremoto, e aqui parece já começou, pelo menos, a dar sinais de que a Turquia terá dificuldades em vender ou transportar o seu petróleo pelos seus oleodutos. No entanto, a própria Turquia afirmou que o seu oleoduto principal continua em operação, ele não foi atingido. Outra matéria, essa de 1 hora atrás, do Jerusalém Post, diz que Israel se prepara para enviar ajuda à Síria. Há 1 hora atrás também disse o Jerusalém Post que um segundo terremoto de magnitude 7,5 atingiu Turquia e Síria e deixou mais de 5.000 feridos. Bem, eu vou ficando por aqui, mas antes quero fazer apenas uma correção. Eu ontem estava me referindo à compra de uma área na Dakota do Norte pela China, ou por uma empresa chinesa. Eu disse que a área era em torno de 1.200 metros quadrados. Bem, é claro que eu fui imediatamente corrigido por centenas de amigos aqui do canal, que observaram que 300 acres não são 1.200 metros quadrados, e sim 1.200.000 metros quadrados, ou seja, uma área de 120 hectares. Uma grande área, portanto. Então, eu agradeço a correção. Eu achei realmente pequeno quando dava informação, mas como eu estava me baseando em números dados por um site de informações, deixei para lá. Não sou especialista em hectares, ou em acres, ou em metros quadrados, mas eu achei realmente muito pequeno. Então, a correção veio, e bastante. É 1.200.000 metros quadrados, uma baita área ali do ladinho de uma importante base aérea na Dakota do Norte. Muito obrigado pela correção. Eu fico muito feliz porque os amigos do canal estão sempre atentos e corrigindo esses detalhes errados que eu passo. Isso não são poucos, não, é por conta da idade mesmo. Agora, eu ficaria ainda mais feliz se nós fôssemos assim tão criteriosos e atentos na hora de votar. Como seria bacana, né? Eu estou dizendo votar em representantes na Casa do Povo, deputados, senadores, vereadores, etc. e tal. Como seria bom, não é mesmo? Muito bem, por enquanto é isso. Assim que tivermos mais informações sobre a Turquia e tudo o que está acontecendo na Europa, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, no Canadá, eu volto. Até amanhã, se Deus quiser, ou até daqui a pouco.